Olá, meus amores, bem-vindos ao Chama da Alma. Meu nome é Sheila, eu sou taróloga, astróloga e idealizadora aqui desse canal. Essa semana a gente fez uns vídeos bem diferentes aqui no canal, né? Eu trouxe vídeos aí todos os dias pra vocês, é uma coisa que eu não faço desde que eu comecei a gravar vídeo aqui pro YouTube. E isso porque a gente tinha muita coisa para conversar essa semana, tá, gente? Eu tô tentando formatos diferentes, tô fazendo umas movimentações diferentes para ver se a gente consegue aumentar a visualização aqui do canal, né? Meu trabalho com o coletivo é trazer informações, mas eu também tenho um trabalho físico em relação a isso e eu preciso cuidar também um pouquinho desse lado. Hoje eu trouxe para vocês uma leitura que engloba alguns movimentos muito importantes que a gente teve essa semana aí no céu. A gente teve Júpiter entrando o vento da janela. A gente teve Júpiter entrando em retrogradação em Gêmeos, a gente teve o portal de 10 do 10 e a gente teve Plutão entrando em movimento direto, que está acontecendo hoje, né? Agora à noite. Então, eu vim trazer uma leitura para a gente pegar esses três aspectos muito importantes e ver como eles vão influenciar o coletivo. Lembrando que é uma leitura geral, porém, essa leitura ela está disponível de forma promocional lá nos stories do Instagram até amanhã de manhã. Então, se você gostou do formato da leitura, você quer entender como ela vai moldar a tua conexão de forma mais personalizada, me chama lá no Instagram, aproveita a promoção é por tempo limitado, tá? E se você já chegou lá no Instagram e a promoção não estava lá, já te convido a me seguir lá, porque lá sempre rola promoção, rola caixinha, rola mais interações do que aqui no YouTube. Inclusive lá eu faço live todos os domingos pra gente falar sobre a jornada espiritual das chamas e dia de segunda-feira eu faço live pra gente falar do céu da semana. Vamos lá, né? Vamos começar a leitura. Como eu falei, eu desenvolvi um spread, né, que a gente chama de jogo de tarô, voltado para essas forças astrológicas que estão afetando aí tanto o feminino quanto o masculino e aspectos da união, a expansão espiritual, enfim. A gente vai começar falando sobre o portal, porque o portal do 10 do 10, ele tem um alinhamento espiritual muito grande, né? Ele trouxe aí para as chamas, eu tô olhando para cá porque minha leitura tá toda aqui esquematizada, tá, gente? Ele trouxe aí para as chamas uma oportunidade de cura, de evolução, de conexão espiritual. Então a gente vai perguntar a primeira carta, né? Como o divino feminino está se alinhando energeticamente com essas energias que o portal de 10 do 10 trouxe. Essa primeira pergunta vai revelar o nível de conexão com o propósito superior e as mudanças que o divino feminino está passando, né? Então, como o divino feminino está se alinhando energeticamente com as energias do portal? A gente tem o Ás de Paus. A gente tem aí uma energia de movimentação, de criatividade muito grande para esse feminino. No fundo do deck a gente tem a carta dos amantes. Aqui já fala de um feminino muito mais conectado com essa energia da união, a energia do equilíbrio entre o feminino e o masculino. Aqui fala muito de um feminino que é como se ela tivesse tido um insight, um sonho, um sinal, uma sincronicidade do universo que foi tão poderoso, foi tão potencial, que trouxe ela de novo para o caminho da união, que fez com que ela se voltasse de novo para essa parte mais emocional dessa jornada de chamas. Aqui a gente está falando de um feminino que durante esse processo do portal, ela começou a ver as coisas de uma forma diferente, de uma forma que talvez ela não visse antes. E é como se essa forma diferente também tivesse trabalhado o chakra sacral dela. Por que o chakra sacral? A nossa criatividade ela está muito alojada no sacral. Se a gente tem um Ás de Paus, a gente fala de um feminino despertando essa criatividade. Então pode ser que ela tenha tido uma limpeza muito profunda do chakra sacral durante esse período. E como o masculino está sendo afetado por esse portal, né? Que tipo de despertar ou expansão espiritual ele está experimentando, né? Como o masculino está sendo afetado por esse portal.
A gente tem uma carta do 6 de copas. Meu Deus. Desculpem aí meus cachorros latindo, tá, gente? Quando passa a gente aqui no corredor do bloco o quê? Do apartamento, eles ficam latindo. E aqui no fundo do deck, a gente tem uma carta da justiça. Tive que pausar o vídeo porque ele veio me avisar que alguém passou aí no corredor. Mas enfim, gente, como eu tava falando, a gente tem uma carta do 6 de copas com a carta da justiça. Existe uma vontade, um impulso energético, uma motivação energética desse masculino de trazer mais equilíbrio para essa conexão, de fazer com que as coisas sejam mais justas, tanto para ele mesmo quanto para o feminino dele. Aqui a gente tem um masculino que vem, talvez ele esteja num processo de mentalização muito grande, mas aqui eu não vejo uma mentalização do ego, tá? É como se ele realmente estivesse parando para pensar e perceber qual a melhor forma de lidar com tudo, qual a melhor forma de equilibrar tudo. E aí a gente tem um masculino que pode estar passando por um processo de olhar para o passado. Não só o passado dessa vida, passado de outras vidas. Alguns gatilhos que podem estar podem estar vindo à tona. Algumas situações onde no passado ele pode ter visto o feminino dele de uma forma e agora ele revisita esse passado e vê que a forma que ele olhou para esse feminino, a forma que ele percebeu esse feminino foi meio que egóica, né? Não estava muito bem alinhado com quem ela realmente é para ele, com quem ela representa na vida dele. Então a gente tem aí, é como se fosse uma revisão, mas uma revisão não egóica, como eu falei, é uma revisão bem nostálgica, que faz com que esse masculino descubra coisas sobre esse feminino que traz uma sensação de, nossa, que legal isso. Ou muitas vezes, olha o que ela fez por mim, na época eu nem percebi. Ou às vezes sonha com esse feminino de questões de vidas passadas e vê o quanto o entrosamento, o alinhamento, o amor que existia entre eles era bonito. Então a gente está num masculino que está assim, através do passado, começando a entender o quanto as atitudes dele, as últimas atitudes dele com esse feminino foram injustas, foram assim desequilibradas. E agora ele precisa voltar para esse passado para entender como consertar isso, como realinhar essa conexão. E a gente tem uma última carta mostrando como esse portal vai impactar a união desse divino masculino e esse divino feminino, né? Através de abertura aí de oportunidades, de curas, para que essa união aconteça. A carta voa. Deixa eu pegar aqui, viu, gente? 2 segundos. A carta voou e voou longe. Mas a gente tem um 9 de espadas e um 9 de ouros. Tá. Essa é uma energia que me preocupa um pouquinho, esse 9 de espadas, tá? Qual a oportunidade de crescimento espiritual aqui desse portal de 10 do 10? Esse divino feminino e esse divino masculino, eles têm muitas questões assim de autossabotagem, de dúvida, de incerteza, de insegurança. São contrapartes que qualquer coisinha já vai muito para a mente, aí fica na mente remoendo, repensando, reanalisando tudo. Será que é isso mesmo? Será que é aquilo mesmo? Será que eu não estou me iludindo? Então, assim, esse portal fala dessas contrapartes tendo uma oportunidade de entender esse padrão de comportamento, né? De sempre ir para o ego, de sempre vibrar nas dúvidas, nas incertezas, nas inseguranças e tentar trabalhar isso. Por quê? Para que haja uma união, para que haja uma estabilização dessa conexão, é preciso eliminar esse comportamento. É um comportamento autossabotador, é um comportamento autodestrutivo até em certos casos. Então ele precisa ser eliminado. E através da energia individual de cada um, o que o universo está querendo é que esse portal de 10 do 10 seja usado para isso. Eliminar esses comportamentos destrutivos, esses comportamentos autossabotadores e entender que
às vezes essa coisa de ficar muito no mental atrapalha, não faz bem, não é o que deveria estar sendo feito, né? Porque a gente deve se conectar com a nossa intuição e não o mental. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de Júpiter, tá, gente? Júpiter retrógrado em Gêmeos, ele vai influenciar a revisão de crenças, que a gente acabou de falar que precisa ser feito, padrões de comunicação e lições kármicas, tá? Então a gente vai ver como isso vai afetar essas contrapartes. A primeira pergunta é: qual a lição kármica que o divino feminino está revisitando durante esse período de Júpiter retrógrado? Porque Júpiter fala da gente revisitar alguma coisa. Então, qual a lição kármica que esse divino feminino está revisitando nesse momento? Caiu duas, eu vou considerar as duas, tá, gente? A gente tem um 3 de paus e um enforcado. Aqui existe uma revisão kármica em relação a projetar um futuro distorcido. Como assim? A gente tem aqui um coletivo de femininos que vive muito no futuro. Ou seja, se preocupa muito com o que vai acontecer, como vai acontecer, como é que tal coisa pode se deslanchar, como é que tal coisa pode aparecer na vida dela. Às vezes fica até idealizando demais o futuro e não percebe que isso traz uma trava mental em relação às questões do presente. Porque o teu futuro você constrói agora. Então, se você fica muito lá, você não vai construir. Por quê? Porque você está faltando aqui. E é onde vem a ansiedade, é onde vem muitas vezes a falta de esperança, é onde vem muitas vezes aquela coisa de eu não vou conseguir, isso nunca vai dar certo. Por quê? Porque você está pensando muito lá. E muitas vezes, entre você e teu futuro existe um bloqueio, existe uma trava que precisa ser resolvida, que você realmente não vai enxergar esse futuro de forma lúcida, de forma assertiva. Por quê? Porque essa trava está no meio do caminho, então você precisa voltar e resolver essa trava, não ficar se perdendo lá. E qual o padrão kármico, né, que esse masculino está revisitando, principalmente em relação à comunicação, né, que a gente sabe que é uma problemática bem comum dessa jornada. Então, qual o padrão kármico que esse masculino está revisitando? A gente tem uma carta dos amantes. Esse masculino está justamente revisitando a forma como ele se comunica, como ele se expressa em relação a essa conexão. Por quê? Olha que interessante essa mensagem que está vindo. Muitas vezes ele sabe de forma muito profunda, de forma muito intuitiva, de forma muito essência, o quanto esse feminino é importante na vida dele, o quanto ela é diferente de outras pessoas que passaram na vida dele. Só que isso desperta um gatilho de mágoas, de traumas tão profundo que ele prefere, muitas vezes, até destratar esse feminino para não dar o braço a torcer, para não dizer assim, nossa, realmente você é diferente. A vulnerabilidade, né, de ser equilibrado o suficiente de assumir que existe alguma coisa ali e explorar aquilo. Então, esse Júpiter retrógrado vai fazer ele rever isso, vai fazer ele entender que se ele está sentindo essa coisinha diferente, foi a palavra que me veio aqui, tá, gente? Se ele está sentindo que esse feminino tem uma coisa diferente dos outros kármicos que ele já se envolveu, por que não dar uma chance a isso? Se ele sabe que muitas vezes os relacionamentos dele não deu certo por essa falta dele de vulnerabilidade, por que não tentar com ela? Já que intuitivamente ele se sente mais confortável, ele confia mais nela do que ele confiou em outras, né? E vamos perguntar também como o Júpiter retrógrado está oferecendo essa oportunidade de expansão kármica, né? Como o Júpiter retrógrado ajuda essa oportunidade. Caiu. Peraí, gente. A gente tem aqui um 8 de ouros, perfeito. Através do trabalho.
Não adianta você olhar para a lição kármica e não estar disposto a trabalhar nela. É uma oportunidade perdida. É uma oportunidade que na próxima vai voltar na forma de uma lição um pouco mais pesada, um pouco mais dura. Então, se você está vendo essa lição surgir agora, é botar a cabeça no lugar e dizer, bora trabalhar. E ir um passinho atrás do outro. Por que um passinho atrás do outro? O 8 de ouros fala muito de dedicação, de você realmente estudar aquela situação detalhadamente, você aprimorar você dentro daquela situação de forma assim a sempre estar se lapidando. Então é um estudo, é um esforço, é um trabalho que precisa ser posto para que essas lições kármicas que estão aparecendo realmente fiquem para trás e vocês consigam se encaminhar para uma união. A última coluna, a gente vai ver como Plutão direto... Não é a última coluna não, tá, gente? Eu botei mais uma agora que eu vi. Como Plutão direto em Capricórnio, traz a oportunidade de cura e renovação das fundações da jornada, tá? Vamos ver o que está sendo transformado no feminino e como isso vai impactar a jornada de união. A gente tem um 8 de copas. Esse 8 de copas fala de o que é que está sendo transformado profundamente no feminino. A visão que ela tem quando ela precisa encerrar ciclos. Aqui a gente pode falar de femininos que às vezes ficam muito apegados nesse processo de finalização, achando que vão perder alguma coisa, ou que está finalizando algo porque está sendo punida, ou porque, eu não queria finalizar isso porque é confortável. Então, vem aí uma transformação dessa forma dela de encarar as finalizações. A gente precisa entender quando algo não faz mais parte da nossa energia, quando algo já não está mais trazendo nenhum crescimento, quando aquele ciclo se encerrou e precisa deixar ir. A gente precisa saber encerrar ciclos. E isso vai ser profundamente transformado nesse feminino a partir de agora. E qual a transformação do masculino, né? Principalmente em termos de estruturar essa jornada. Qual a transformação do masculino? Caíram 2 cartas. A gente tem o 3 de ouros e o louco. O masculino está sendo transformado exatamente na forma como ele constrói essa estrutura. É como se a gente tivesse aqui masculinos que estão sempre muito... Tem que ser do meu jeito, eu tenho que botar a mão, eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer, nada vai ser feito. Se eu não fizer da minha forma, não vai fazer sentido. A gente tem masculinos meio controladores aqui, né? Que gostam de fazer tudo da forma deles, do jeito deles. E às vezes ficam muito tempo quebrando cabeça ali, né? Ficam muito tempo ali perdidos, estagnados, porque só querem fazer do jeito deles. E agora a espiritualidade vai transformar isso, dizendo, opa, existe um trabalho em conjunto aqui a ser feito. Tanto com a gente, com a espiritualidade, quanto com o teu divino feminino. Então, não, você não vai fazer tudo só. Você não deve fazer tudo só. E chega de ter que ficar dando murro em ponta de faca. Chegou a hora de mudar. Chegou a hora de fazer diferente. E como o Plutão está transformando a união em si, né? Através dessas transformações individuais. De espadas, fazendo com que ambos descansem, recuperem, tomem um respiro. Aqui a gente tem um coletivo que está com a mente muito turbilhão, muito atribulada, muito cheia de lixo mental. E a espiritualidade está dizendo, a gente vai limpar isso aí, né? A gente vai dar um descanso para vocês, porque é necessário nesse momento, para que não haja nenhuma exaustão, para que não haja nenhuma frustração mais profunda, para que vocês consigam enxergar toda essa situação de uma forma mais clara, de uma forma mais objetiva. Para que haja as atitudes necessárias no futuro para levar a uma união harmônica,
nesse momento é extremamente necessário o descanso. É extremamente necessário dar um passo para trás, respirar, parar um pouquinho, né? Às vezes a gente precisa dar um passo para trás para dar dois para frente. E a espiritualidade vem trazendo muito isso para vocês nesse momento. Agora a gente tem as mensagens finais, tá? Qual a lição mais espiritual mais importante que é preciso ser integrada nesse momento? A gente tem um Papa. A lição mais importante que precisa ser integrada nesse momento é confiar na espiritualidade. Podia encerrar a leitura aqui. Serviu até para mim agora esse puxão de orelha. Confiar na espiritualidade. Existe uma forma pela qual a tua jornada está se moldando do jeito que está se moldando. Existe um motivo, existe uma explicação. É necessário que você saiba qual o motivo e a explicação nesse momento? Não. Você precisa confiar. Você precisa acreditar que se você está sendo direcionado para determinada escolha, determinado caminho, é porque é o que você precisa fazer nesse momento. Só isso. Confiar. Acreditar que a espiritualidade está te levando para onde precisa ser levado. E qual o maior desafio ou bloqueio a ser superado? A justiça. Confiar na justiça divina. Ai, gente, eu sempre falo que a espiritualidade às vezes é uma grande brincalhona. Qual o maior desafio a ser superado? A falta de confiança na justiça divina, a falta de confiança no tempo divino. Porque muitas vezes tu tá aí, tu até faz tuas curas, tu até se equilibra, tu trabalha o teu autoconhecimento, mas na hora de chegar e acreditar que as coisas estão se desenvolvendo da forma que precisa, tu trava. Talvez você quisesse que essa tua jornada já tivesse muito mais adiantada. Talvez você esperava que você já tivesse em união. Qualquer que seja o motivo, existe uma trava em você em dar crédito a essa justiça divina. Em acreditar que o teu caminho é teu e não precisa ser o de mais ninguém. E você precisa confiar que a espiritualidade vai te dar o que você quer, mas no momento que você deve receber e não no momento que você quer. E esse momento que você deve receber é aquele momento onde você está mais alinhado com você mesmo. E uma orientação final aí pra gente encerrar essa leitura. O mundo vem dizendo, a todo momento você tem oportunidade de encerrar e iniciar ciclos. A todo momento você tem oportunidade de sair do lugar que você está e chegar num lugar novo. A todo momento você tem a oportunidade de fazer cura e elevar a tua vibração espiritual. Depende das escolhas que você faz. E se as escolhas que você está fazendo não estão te trazendo o resultado esperado, está na hora de mudar as tuas escolhas. E é isso. A gente vai encerrar nesse puxão de orelha, tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana e eu vejo vocês na segunda-feira. Tchauzinho.